Estão todos em QAP? Positivo, então vamos começar a nossa instrução de noções de engenharia de tráfego. De primeiro momento, gostaria de me apresentar aos senhores. Alguns eu dei uma olhada aqui na turma, alguns eu já conheço, já tive a oportunidade, às vezes, de trabalhar junto, ou conheço por conta de cursos de formação que fizeram aqui no 3º Batalhão. Eu sou a Cabo Márcia, como eu disse, trabalho aqui no 3º Batalhão, em Dourados. Sou cabo da turma do ano passado, final de 2021. Sou graduada em farmácia, pós-graduada em farmácia estética, em segurança pública e fronteiras, e atualmente estou fazendo o último ano de direito. Gostaria de dizer aos senhores assim, que é uma honra poder ministrar essa disciplina mais uma vez, né, nos cursos de formação de agente de trânsito. Já venho trabalhando com essa disciplina há algum tempo. Porém, antes nós tínhamos uma carga horária um pouco maior, né? Eu tinha um pouco mais de tempo para trabalhar com os senhores. Então, assim, peço desculpas já antecipadamente, porque eu vou ter que correr um pouco com o conteúdo. Não sei se os senhores já olharam na plataforma, mas nós temos bastante matéria, tem bastante conteúdo. Peço que os senhores fiquem tranquilos, porque eu vou na sexta-feira, nossa última aula. Nós temos aula hoje e teremos aula novamente na sexta-feira. Na sexta-feira eu vou deixar uns minutinhos no término da aula para a gente fazer uma revisão específica para a prova. Porque eu sei que é bastante coisa, os senhores também têm outros afazeres aí, fica muito corrido para ficar lendo todo o material novamente para fazer avaliação. Então, eu vou já na sexta-feira, depois que eu terminar toda a matéria, eu já faço uma revisãozinha específica para a prova. O material que eu disponibilizei, os senhores utilizam para consultas futuras, precisar tirar alguma dúvida sobre alguma coisa, mas para a nossa matéria mesmo, a gente vai ter uma revisãozinha, então não precisa ficarem preocupados, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, podem me mandar mensagem, que daí eu respondo os senhores. Só não garanto assim que eu vou responder muito rápido, porque às vezes eu estou fazendo alguma outra coisa, eu demoro um pouquinho para olhar o e-mail, mas assim que eu olhar, eu já respondo os senhores, tá bom? Vou colocar aqui meu e-mail no chat. Aí quem quiser, tiver alguma dúvida no decorrer das instruções, só mandar um e-mail aí para mim, que a gente já tenta resolver. Se eu não souber, eu vou atrás para tentar ajudar os senhores, porque aqui é mais uma conversa, né? Os senhores já são experientes, a sua grande maioria aqui já tem um contato com o trânsito, já conhece um pouco, até por conta da vivência policial militar. Então, a gente vai aqui só abordar alguns temas que são interessantes, que são importantes, que os senhores tenham conhecimento para ter um bom andamento no curso, tá ok? Eu não vou me delongar muito, porque senão eu não consigo dar toda a matéria que eu preciso passar para os senhores. Mas no mais, é isso. Qualquer dúvida também pode mandar aqui no chat, que aí eu vou acompanhando aqui. Eu estou com 2 dispositivos, o notebook e o celular, justamente para eu conseguir acompanhar. Eu até vou colocar aqui para eu conseguir visualizar o bate-papo, porque qualquer dúvida os senhores podem me mandar aqui que eu estou visualizando. Tá, o áudio tá bom e a imagem também, tá ok? Positivo, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Nossa disciplina chama-se Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito. Essa disciplina ela traz para nós alguns conceitos, que a sinalização de trânsito, qual a importância do agente de fiscalização de trânsito, conceitos de mobilidade, circulação, de tráfego dos veículos, como são instalados os critérios, né, para serem instalados sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização semafórica. Eu vou estar passando algumas coisas aqui para os senhores. Mas, como eu disse, assim, bem superficial, porque para todos esses tipos de sinalização que eu citei para os senhores aqui no início,
Existem manuais brasileiros, né, de fiscalização, de sinalização semafórica, de sinalização vertical, horizontal, e nesses manuais também, eles que trazem as regras para serem implantado cada tipo de sinalização. Então, quem tiver interesse, depois eu posso estar disponibilizando esse material também para dar uma olhada. Mas aqui a gente vai dar uma pincelada para os senhores terem uma noção de onde encontrar, caso tenham alguma dúvida. Então vamos lá. Mobilidade e circulação. Circulação. O que vem a ser circulação? Circulação nada mais é que o movimento das pessoas, dos veículos, das coisas, dos animais nas vias. E a mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, das vias e de toda a infraestrutura, vias, calçadas que possibilitam o ir e vir cotidiano. Nós temos aqui alguns exemplos de mobilidade urbana. O agente da Autoridade de Fiscalização de Trânsito, né? Lembrando que nós não somos a autoridade de trânsito, somos agentes de fiscalização da Autoridade de Trânsito. Temos aí as pessoas circulando na faixa de pedestre, os veículos, então tudo isso são exemplos de mobilidade urbana. E a atuação do agente de trânsito dentro dessa mobilidade urbana, para garantir que esse trânsito seja seguro, é justamente para que não tenhamos um caos, né, durante os deslocamentos e que possamos evitar situações como essas, que infelizmente, né, sabemos que acontecem rotineiramente, mas que em muitos casos podem ser evitadas, às vezes por uma sinalização de trânsito eficiente, né, se tiver eficiente no local, às vezes evita um acidente, ou até mesmo pela atuação do agente de trânsito. Considerando que o trânsito está diretamente relacionado com a mobilidade urbana, pode-se chegar à conclusão de que o agente da autoridade de trânsito possui um papel muito mais importante do que simplesmente aplicar multas. O trabalho dos agentes contribui para que os cidadãos possam ter uma mobilidade urbana eficiente e segura, e para isso se faz necessário que o agente conheça os conceitos de mobilidade e circulação, para que possa empenhar sua função com mais efetividade, proporcionando assim um trânsito seguro. Então, assim, o agente de fiscalização de trânsito, a função dele não é basicamente só lá aplicar a multa. Vai muito além disso, vai para a educação mesmo no trânsito, pela orientação dos usuários da via. E quando eu digo orientação dos usuários da via, não digo somente dos condutores de veículos automotores ali, das pessoas que dirigem seus carros, suas motos, seus caminhões, mas também os pedestres, né, os demais usuários da via, porque todos eles contribuem para um trânsito mais seguro. O trânsito seguro é baseado em um tripé sustentado pela engenharia, pela educação e pelo esforço legal. Os capítulos 6 e 7 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, evidenciam claramente esse tripé. E se tratando de conceituação, não podemos deixar de citar o anexo 1 do CTB, que trata dos conceitos e das definições. Aí eu trouxe alguns conceitos para os senhores. Agente da autoridade de trânsito, que é uma pessoa civil ou policial militar credenciado pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Então, o agente da autoridade de trânsito tanto pode ser nós, policiais militares, quanto um civil, uma pessoa civil, como a gente tem em alguns municípios, igual aqui em Dourados nós temos a GETRAN, né? São funcionários civis. E algumas outras cidades do estado aí também possuem a GETRAN, a GETRAT. Outros locais só possuem os policiais militares, como desempenhando esse papel de agente da autoridade de trânsito. Agora, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa por ele expressamente credenciada. Calçada. Parte da via normalmente segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. As faixas de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tenham largura suficiente para permitir a circulação dos veículos automotores.
Essas faixas de trânsito, lá quando a gente for estudar sinalização horizontal, eu vou explanar melhor para os senhores os tipos dessas faixas de trânsito, quando, onde são colocadas, cada uma tem a sua disposição, né? Dependendo do local, então eu vou explicar isso mais para frente para os senhores. Parada, o que vem a ser a parada? Parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar o embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento, imobilização de veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Outra norma importante a respeito é a Lei 12.587, 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, quem tiver curiosidade depois, quiser dar uma olhada nessa lei, é ela que versa sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana deve atender ao previsto no inciso 7 dos artigos 2º e do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade estabelece diretrizes gerais da política urbana. Eu coloquei aqui, eu nem vou abrir para os senhores porque ela é bem grande e nosso tempo está curto, mas é a Lei de Uso do Solo do município de Dourados. Cada município vai ter sua lei de uso do solo. Por que isso é importante? Essa lei ela vai versar sobre as regras de estacionamento, né, naquele município. Então, quem tiver dúvida, quantos metros pode ser a guia rebaixada, né, de um terreno para uma entrada e saída de veículos, como que deve funcionar isso, a quantos metros, né, o terreno tem, e quantos metros eu vou rebaixar da guia. Então, quem tiver dúvida também versa sobre algumas regras de estacionamento dos veículos e tal. Quem tiver curiosidade de olhar a lei de uso de solo de Dourados, eu deixei no material aí disponibilizada. E nos municípios dos senhores, provavelmente nas páginas da prefeitura municipal, os senhores vão conseguir encontrar essa lei de uso de solo do município, porque é ela que versa sobre tudo que é construído no solo do município. Então, é uma lei grande, mas que é interessante dar uma olhada, principalmente para quem atua no trânsito, né, diariamente, para ter pelo menos um conhecimento básico do que pode e o que não pode ser feito em cada cidade. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestrutura que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. Aí são modos de transporte urbano, motorizados e não motorizados. Os serviços de transporte urbano são classificados quanto ao objeto, de passageiros ou de carga, quanto à característica do serviço, se é coletivo ou individual, quanto à natureza do serviço, se é público ou privado. São infraestruturas também de mobilidade urbana, vias e demais logradouros públicos, inclusive metro-ferrovias, hidrovias e ciclovias, estacionamentos, terminais, estações e demais conexões, pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas, sinalização viária de trânsito, equipamentos e instalações, e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas de difusão de informações. Para fins dessa lei, transporte urbano é o conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e carga nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a sinalização em vigor. Então, aqui mais para frente também eu trago para os senhores, né, alguns exemplos de vias com acesso facilitado, né, justamente priorizando aqui a acessibilidade, né, das pessoas que têm algum tipo de necessidade aí especial, uso de cadeira de rodas, algo do tipo. E aí eu trago para os senhores também alguns exemplos. Modos de transporte motorizado, modalidades que se utilizam de veículos automotores. Modos de transporte não motorizados, modalidades que se utilizam de esforço humano ou tração animal. Transporte público coletivo, serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.
transporte privado coletivo, serviço de transporte de passageiros não aberto ao público, para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda. Transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiros, aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas. E transporte urbano de carga, serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. Aí traz também o conceito de transporte remunerado privado e individual de passageiros, transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, que é o serviço de transporte entre municípios, né, que contém contiguidade nos seus perímetros urbanos, transporte público coletivo interestadual de caráter urbano e o transporte público coletivo internacional de caráter urbano. Essa mobilidade, ela possui alguns desafios. Então, o que nós podemos ter como esses desafios da mobilidade urbana no Brasil? Todo início de ano, as prefeituras decidem aumentar as tarifas dos transportes públicos para tentar equilibrar as contas ou até mesmo cumprir o previsto nos contratos com as concessionárias, e a população que já sofre com os transportes de baixa qualidade é obrigada a desembolsar parte considerável de sua renda para se locomover diariamente. A falta de uma política clara e constante para o transporte público resultou em um serviço caro e de péssima qualidade em praticamente todas as regiões do país. Ônibus em número insuficiente, causando superlotação e demora. Algumas cidades não possuem outras opções de transporte, como trem, metrô, e as que possuem não se observa um investimento efetivo nesses tipos alternativos de transporte público. Como resultado dessa falta de investimento no transporte público, nós temos uma explosão do uso de automóveis, o que impactou na qualidade de vida da população nas grandes cidades. Além do aumento da poluição, houve também um aumento no tempo gasto no trânsito e no número de acidentes. Em alguns municípios, né? Aqui Dourados ainda é uma cidade relativamente pequena, se for comparar os grandes centros. Mas em alguns horários, devido ao fluxo de veículos muito grande, principalmente o horário que as pessoas estão entrando ou saindo do trabalho, levando crianças, né, na escola, você já tem uma certa demora para poder conseguir chegar no seu destino final. Campo Grande também, né, outro exemplo de cidade que em horários de pico aí o trânsito já é um pouco mais complicado, mas grandes centros, igual São Paulo, por exemplo, o número de automóveis em excesso, né, que já possuem nas vias, dificulta muito a vida da população. Às vezes a pessoa passa horas no trânsito para conseguir chegar ao trabalho. Então, assim, se nós tivéssemos um transporte público um pouco mais eficiente, houvesse um pouco mais de investimento nessa área, talvez não teríamos um problema tão acentuado com relação à dificuldade da mobilidade urbana mesmo, né, nas cidades. Aí a política de mobilidade urbana, ela traz algumas soluções para melhorar a mobilidade e acessibilidade. Especialistas apontam que para que a situação venha a melhorar, é necessário que haja investimento no sentido de melhorar a qualidade do transporte público, restringir o uso excessivo do automóvel, integrando diferentes sistemas, como ônibus, metrô, trens, bicicletas, corredores de ônibus, ciclovias, ciclofaixas, etc. Aí a mobilidade urbana é orientada pelas seguintes diretrizes: prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e do serviço de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Além dessas ações, especialistas apontam outras sugestões para contribuir para a melhora da mobilidade, que são elas: pedágio urbano, cobrança de uma taxa de carros, né, que circulam pelas regiões centrais da cidade, e também a carona solidária, uso compartilhado de um automóvel por 2 ou mais pessoas. São as soluções que os especialistas apontam. Se ia funcionar, não sabemos, né? Porque algumas dessas não são aplicadas, como o pedágio urbano, por exemplo, né? É aplicado em outros países. Talvez funcionaria, não sei. Carona solidária também, 2 ou mais pessoas utilizando o mesmo veículo. O rodízio também, nesse contexto de mobilidade, não podemos deixar de citar aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, os idosos. Para eles, a dificuldade de sair de casa para realizar qualquer atividade é muito grande. Isso por conta das barreiras físicas existentes no espaço urbano, como, por exemplo, degraus muito altos, aclives, declives muito inclinados,
piso irregular, cheio de buracos, etc. É necessário que nossos gestores e a população em geral estejam conscientes e atentos para a atenção que esse assunto requer. A criação de políticas públicas no sentido de priorizar pedestres, ciclistas e passageiros do transporte público, pessoas com deficiência e todos os demais usuários do espaço urbano, oferecendo assim melhores condições de deslocamento. Aí eu trouxe aqui para os senhores alguns conceitos, algumas perguntas, aliás, desculpa. Para os senhores darem uma analisada depois, se quiser. Normalmente nas outras aulas a gente trabalhava essas questões, mas como a gente não tem tempo, eu vou ler ela aqui com os senhores e aí depois, quem quiser estar pesquisando a resposta no material, fique à vontade. Que é mobilidade urbana, né, que nós tivemos aqui no início do material. Esse contexto aqui é interessante que os senhores tenham em mente esse conceito. Eu passei aqui. Vou voltar lá no comecinho. Aqui o conceito de mobilidade urbana. É importante os senhores terem em mente esse conceito, mas fiquem tranquilos que eu vou revisar para a prova. Essas questões eu trago mais para poder nortear um pouco os estudos quando o pessoal vai revisar para a prova, mas para os senhores eu vou fazer uma revisão um pouco diferente, porque eu sei que o tempo está corrido. Aí você considera o estudo da mobilidade urbana importante, né? Por que você considera estudar a mobilidade urbana importante? Você considera o papel do agente de fiscalização de trânsito importante para a garantia de uma mobilidade urbana eficiente e eficaz? Você sabia da existência da luz, que é a lei de uso do solo nos municípios? Considera importante? Você considera a acessibilidade algo que ainda precisa ser melhorado nos municípios? Então, são algumas questões também para os senhores refletir. Porque assim eu costumo tratar bastante quanto ao papel do agente de fiscalização de trânsito, que é o que os senhores vão ser, né, ao término do curso. Porque muitas vezes a pessoa sai com a ideia de que o agente de fiscalização de trânsito, ele é aquela pessoa apenas responsável por emitir notificações de trânsito. Ele não consegue sair com a visão de que ele também tem o papel de orientar a população, também é papel dele contribuir para um trânsito mais seguro. De que maneira? Orienta o condutor. Eu sei que muitos vão falar assim, mas ele já tem a carteira de habilitação dele, deveria ter aprendido na autoescola. Sim, com certeza, né? A autoescola é o passo inicial. Mas muitas vezes uma orientação ali, não estou dizendo para não fazer a notificação, mas às vezes a maneira como você aborda aquele condutor, né? Principalmente preservando sempre, prezando pela educação, né? Durante as abordagens, vai fazer que ele mude o pensamento dele. Se você conseguir fazer aquele condutor entender a importância dele não adotar determinada atitude, por exemplo, está falando ao celular. Você abordou o condutor? Tudo bem, você vai fazer a notificação, esse é o papel. Não estou dizendo para chamar atenção, mas orienta o senhor, por gentileza, né? Vou pedir para o senhor não fazer o uso do aparelho celular enquanto estiver dirigindo, que o senhor pode tá aí ceifando uma vida, porque diminui a atenção do senhor, porque, né, prejudica o trânsito. Dá uma conversada. Isso normalmente surte bastante efeito. Muitas vezes a pessoa até fica um pouquinho ali constrangida com a orientação que a gente passa ali, vamos dizer assim, né, com a chamada de atenção que ela recebe, né? Mesmo que de maneira educada, às vezes muitas pessoas ficam até com vergonha por conta de determinada postura. E também tem algumas notificações de trânsito, depois os senhores, acredito que quem for passar para os senhores o preenchimento dos autos de infração, deve abordar para os senhores as notificações que são obrigatórias a abordagem do condutor. Se os senhores não abordarem o condutor para elaborar aquela notificação e não colocar ali no campo de observações por que não abordou, né, no caso não conseguiu abordar, por exemplo, do uso de cinto de segurança, é uma notificação que ela deve ser feita, mas deve ser abordado. Se você não abordar, tem que observar por que não abordou, porque senão a pessoa consegue quebrar essa sua notificação.
Então, existem algumas notificações que obrigatoriamente a gente tem que abordar o condutor. E é importante que os senhores tenham conhecimento disso também. Conhecimento de quais campos no auto de infração são obrigatórios o preenchimento. Também para evitar cancelamento dos autos, né? Evitar o cancelamento do serviço dos senhores. Então é isso, eu queria que os senhores tivessem, né, essa ideia, saiam do curso com a consciência que o nosso papel não é só sair com um talão de notificações notificando todo mundo. Muito mais que isso, né, muito maior que isso, é o nosso papel como educador no trânsito mesmo. Como uma pessoa que vai orientar. Vou notificar, mas também oriento, né? Não me custa. E vamos avançar aqui que nós temos muita coisa. Vamos já para o segundo slide. Senão não consigo passar tudo. Já são 19h11, eu tenho até as 20h15 hoje. Tá. Aí, ainda dentro desse assunto, né? Tratamos de mobilidade urbana, agora a gente vai entrar um pouco em engenharia de tráfego. Sobre mobilidade urbana, tá tranquilo? Corri muito com o conteúdo, eu sei que eu estou falando muito rápido, mas é porque eu tenho medo de não conseguir passar tudo para os senhores. Então, eu estou dando uma acelerada aí, mas qualquer coisa, só manda aí, ó, vai mais devagar, pode mandar aí no chat que eu dou uma desacelerada, tá bom? Engenharia de tráfego. Antes de iniciarmos o tema, primeiro vamos entender qual que é a diferença entre trânsito e tráfego. O trânsito é a movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. E o tráfego, o que é o tráfego? Compreende as definições de vias e os deslocamentos de pessoas, mercadorias ou veículos através da mesma, de forma ordenada e por meios apropriados. Lembre-se, trânsito, ela vai se movimentar, vai parar na via ali, as pessoas, os animais. O tráfego não, ele também compreende essas definições de deslocamento de pessoas, de veículos, as definições das vias, mas o X da questão é que no tráfego ocorre de forma ordenada e por meios apropriados. Aí tem uma figurinha aqui, o trânsito, tá todo mundo indo, meio amontoado. Já o tráfego não, o tráfego já tem um distanciamento maior, imagina-se que o trânsito a circulação já flui de maneira mais tranquila. A engenharia de tráfego visa proporcionar uma movimentação segura e eficiente de todos os usuários da via. Outro conceito de engenharia de tráfego seria a engenharia de mobilidade, que baseia-se em 3 fatores: engenharia veicular, engenharia viária e fatores humanos. Quais são os aspectos da engenharia de tráfego? Os seguintes aspectos são abordados pela engenharia de tráfego. As características do tráfego, então, o estudo do usuário da via, o estudo dos veículos, o estudo da velocidade, do tempo de viagem, né, e atrasos, o volume de tráfego, a origem e o destino, o estudo do estacionamento, acidentes, transporte público. Então, vai ser estudado ali daquela via tudo que envolve ela, tudo que faz parte do trânsito daquele local. Por exemplo, eu tenho uma via ali de trânsito não muito rápido, vamos pegar ali vou pegar um exemplo aqui de uma via que a maioria dos senhores conhece, por exemplo, a Marcelino Pires, aqui em Dourados, que é a principal avenida. Então, eu vou estudar quais tipos de usuário usam aquela via, quais os veículos que mais transitam por ali. Aí, normalmente, dentro desses veículos que circulam ali, determinados horários, às vezes eu restringo a circulação de determinados veículos ou não, como, por exemplo, aqui durante o dia, caminhões não podem circular na área central, tem o horário, tem o quadrilátero ali que é permitido a circulação de caminhões, onde não é permitido, aliás, tem o quadrilátero onde eles não podem circular durante o dia, o sentido das vias ali, o transporte público, como vai funcionar, a velocidade que pode ser empregada no deslocamento daquela via, velocidade máxima. Então, tudo isso é feito, né, com as características do tráfego da região. Quem faz essas análises é a engenharia de tráfego, é o engenheiro de tráfego do município. O planejamento do tráfego, as características das viagens urbanas e do transporte público, entre outros.
O projeto geométrico, né, o projeto das vias, interseções, estacionamentos e terminais, a operação de tráfego, as leis, as normas, os tipos de sinalização. Ah, que sinalização que eu vou colocar aqui? Depois eu vou mostrar para os senhores na aula específica, provavelmente acho que vai ser na sexta-feira. Quais são os critérios que eu adoto, por exemplo, para colocar uma sinalização semafórica em determinado cruzamento? Quantos veículos transitam ali? Então é feito todo um estudo, não é colocado assim de maneira aleatória. Ou para eu colocar uma via que ela seja de sentido único. Por que aquela via de sentido único? Qual o fluxo de veículos que passa por ali? A definição se a via vai ser uma via preferencial ou não. Então, tudo isso são feitos estudos antes. E é o engenheiro de tráfego, né? A engenharia de tráfego é responsável por fazer todo esse planejamento. Aí nós temos aqui alguns elementos, né, da engenharia de tráfego. 3 são os elementos estudados pela engenharia de tráfego: o usuário, os veículos e as vias. Então, para que eu tenha a instalação de sinalização adequada, para que eu tenha a definição de horários que X veículos podem, determinado veículo pode transitar naquela via ou não, eu tenho que analisar o tipo de usuário daquela via, os veículos que ali transitam e também o tipo da via, se ela comporta aquele veículo, se ela não comporta, né? Muitos locais a gente tem a limitação também da altura para o veículo transitar. Temos também a especificação de uma faixa, por exemplo, tem locais que tem a faixa específica para ônibus, ou tem o estacionamento, por exemplo, no semáforo. Em Campo Grande a gente vê bastante isso. No semáforo você já tem uma faixa ali à frente da faixa de retenção ali, que é destinada especificamente para a parada, né, das motocicletas, justamente para o trânsito fluir. Então, e aqui em Dourados a gente não tem isso. Então varia muito de local para local, das especificidades de cada cidade, como que o engenheiro de tráfego vai definir as características do trânsito naquele município. O usuário. Basicamente, podemos distinguir os usuários entre motoristas e pedestres. Os motoristas afetam as características do movimento dos veículos, que disputam a infraestrutura com os pedestres. A tarefa de dirigir é muito complexa e relaciona vários fatores, os quais é necessário conhecer para compreender o comportamento do tráfego. Os motoristas, além de tudo, os motoristas eles reagem a estímulos externos, né? A percepção deles ali no trânsito, né? Durante o deslocamento nas vias. A percepção é a sensação recebida pelos sentidos, transmitidas ao cérebro e reconhecida, principalmente pela visão. Aí tem a acuidade visual, por isso que também é analisada, né, quando o condutor vai tirar a carteira nacional de habilitação, a acuidade visual dele, porque é a capacidade que ele tem de perceber os detalhes, mesmo em condições de iluminação precária. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu enxergo, mais ou menos, eu consigo. Mas existe uma acuidade visual mínima para poder o condutor dirigir seu veículo com segurança, tanto para ele quanto para os demais usuários da via. Aí, normal, de 3 a 5 graus, dentro desse cone, o ser humano percebe o máximo de detalhes do objeto, limite de 10 a 12 graus, conhecido como cone da boa visão. Até essa faixa, o ser humano é capaz de distinguir formas e cores satisfatoriamente. Aí temos também a visão periférica, que é a parte da visão fora do cone, né, a percepção de objetos, porém sem clareza de detalhes ou cores. Aí temos horizontal e vertical, que é aquela visão que nós temos aqui, por exemplo, estou dirigindo aqui, mas eu tenho uma percepção de mais ou menos o que está aqui ao meu redor, né? Tanto para cima, quanto para baixo, quanto para os lados, que é a minha visão periférica. Percepção ao movimento é importante para estimar as distâncias e velocidades, para evitar acidentes, né? Sendo crítica para ultrapassagens. Por exemplo, eu vou realizar uma ultrapassagem, eu tenho que ter mais ou menos uma percepção, uma noção de que distância que está aquele veículo, né, que vem em sentido contrário, a velocidade que ele está empregando nesse deslocamento, para eu ver se é possível fazer uma ultrapassagem com segurança ou não, né? Porque às vezes acontece, né? A gente já presenciou alguns casos
do condutor acha que vai dar tempo de fazer a ultrapassagem, acha que vai conseguir ultrapassar aquele veículo, mesmo vindo outro veículo em direção contrária. E muitas vezes esse achismo aí acaba custando a vida ou de ambos os condutores ou de um dos condutores. Então, assim, é algo muito sério, né? Que o condutor tem que ter essa noção. Tá com medo, acha que não vai dar tempo? Não vai, espera. É o mais seguro. Variação da luminosidade. O olho controla a intensidade com que a luz entra na retina, através da abertura da pupila. Quanto mais luz, mais fechada manter-se-á a pupila. Existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de dirigir à noite, né? Que não gostam muito de dirigir à noite justamente por conta da luminosidade. Eu, por exemplo, eu prefiro não dirigir à noite. Se eu tiver a opção de escolher de não dirigir em rodovias à noite, só se não tiver outra opção. Porque realmente a luz, a luminosidade dos veículos me incomoda, incomoda a minha visão. E eu sou míope, então, assim, já para minha segurança, eu prefiro não dirigir à noite. Se eu tiver que fazer qualquer deslocamento, eu prefiro fazê-lo durante o dia. A identificação é o reconhecimento do estímulo por parte do usuário. Depende principalmente da experiência anterior. Esses estímulos podem resultar de duas situações. Situações costumeiras, que são as que condicionam as reações aos reflexos, e as situações atípicas, que são situações novas ou complexas, que requerem um raciocínio elaborado por parte do motorista. São aquelas situações, por exemplo, eu estou dirigindo aqui. Às vezes você, até mesmo para o trânsito seguro ali, para você ter uma direção mais segura, você normalmente vai dirigindo prestando atenção não só nas suas atitudes, como também dos demais usuários da via. Só que algumas situações fogem desse cotidiano, fogem do nosso costume. E aí, por exemplo, é um veículo que você vê que vai invadir a preferencial, onde você está transitando, e muitas vezes um reflexo, uma situação reflexa ali que você tem, uma atitude, pode te livrar de um acidente, né? Mas você tem que ter um raciocínio muito rápido, muito elaborado. Algumas pessoas não têm essa facilidade. Às vezes a pessoa cola ali na hora e não sabe o que faz. Às vezes, se ela acelerasse, às vezes daria tempo, se ela tirasse um pouco, mas às vezes a pessoa não consegue ter essa percepção. É errado? Não, mas é que varia de pessoa para pessoa, né? Então, algumas pessoas reagem a situações atípicas de uma maneira mais satisfatória, outras elas criam um certo bloqueio e não conseguem mais desenvolver nenhuma atitude. A decisão, a emoção, envolve o processo de tomada de decisão, de parar, de seguir, de desviar por parte do usuário. Raramente é um processo racional. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu estava transitando na Weimar Torres, ali próximo ao Correio Central, para quem conhece aqui Dourados, e aconteceu uma situação que eu fiquei, sinceramente, sim, eu fiquei com dó da condutora. Ela estava na faixa contrária, então eu consegui perceber a visão dela. Eu não sei o que aconteceu anteriormente, não sei o que se passou, né? Como ela estava dirigindo anteriormente. Sei que ela parou no cruzamento ali para atravessar a Weimar Torres, parou um outro condutor do lado dela, um cara que, por sinal, muito sem educação, abaixou o vidro do carro dele, xingou essa condutora, falou um monte de desaforos para ela, mostrou o dedo, tudo bem sem noção, o cara. E essa senhora, ela não conseguia mais sair do lugar, ela travou o trânsito. Mas por quê? Por conta da atitude daquele outro condutor, que eu não sei o que ela tinha feito mais para trás, se ela tinha fechado ele, enfim. Mas era uma senhora, assim, acredito que se ela fez, não deve ter feito na maldade. Não seria uma pessoa que, vou fechar aquele cara ali porque eu quero, né? Igual a gente vê alguns playboyzinhos aí que fazem na cidade. E o cara foi tão grosseiro, assim, a maneira que ele agiu, assim, foi uma maneira, assim, tão estúpida, que a senhora não conseguia sair do lugar. Levou algum certo tempo para ela conseguir reagir, acho que para a emoção dela, né, voltar pelo menos um pouco à normalidade, e ela conseguir continuar dirigindo o veículo dela. Então, assim, são situações que às vezes outra pessoa reagiria de outra maneira, às vezes também responderia à altura do cara, ou outros nem ligaria.
continuaria seguindo com o seu veículo, mas no caso dela, por exemplo, a emoção dela impediu que ela continuasse dirigindo o veículo dela, ela travou. No meio do cruzamento ali, ela não ia nem vinha. Atrapalhou um pouco o trânsito, né, porque tinha mais gente querendo passar, mas enfim, só para demonstrar que às vezes cada pessoa tem, né, uma resposta diferente. A complexidade da tarefa de dirigir, que a tarefa de dirigir é bastante complexa e requer que o motorista se mantenha em constante atenção. Velocidades menores permitem uma margem de segurança maior na tomada de decisões. Se a pessoa está dirigindo ali dentro dos limites estabelecidos pela via, quase que com certeza, se tiver algum imprevisto, né, ela vai conseguir, não sei se evitar, mas pelo menos diminuir os danos de um possível acidente. Agora, quando a pessoa está com a velocidade muito acima da permitida, às vezes ela não consegue fazer nada, não dá tempo, porque é muito rápido. Às vezes acontece ali um acidente, quando você vê já bateu, já aconteceu, não, você não consegue evitar. Se tivesse um pouco mais devagar, talvez essa situação, né, poderia ser evitada. Interferências físicas, mentais e emocionais, varia com a idade, com o sexo, com o nervosismo, com a impaciência, com a motivação da viagem. Então, às vezes, a pessoa está ali dirigindo, mas está com algum problema, está passando por alguma situação ali que está deixando ela meio atordoada. Isso também influencia na maneira como ela vai trafegar na via. Por exemplo, a pessoa passou por uma situação de extremo nervosismo ou que está extremamente triste, ou aconteceu alguma fatalidade, ela dificilmente ela vai estar totalmente atenta ao trânsito. Então, tudo isso influencia na segurança dela e dos demais usuários da via. A fadiga mental e a física também causada por longos períodos sem pausa para descanso. Às vezes a pessoa está dirigindo por horas e horas seguidas, fala, não, vou dirigir só mais um pouco que eu vou chegar. Ah, não, falta 2 horas, estou cansado, estou com sono, mas eu vou dirigir porque eu vou chegar e vou dormir só no meu destino final. E algumas vezes não consegue, né, chegar no seu destino final, justamente porque não quis parar um pouquinho antes, não quis dar uma descansada. E quando o corpo pede, descansa, descansa. Eu me recordo ano passado que eu estava voltando de Campo Grande, assim, eu não tenho costume de dirigir por longos períodos, assim, principalmente sozinha. Eu quase não dirijo em rodovia. É mais deslocamento perto mesmo. Até porque eu não gosto muito de dirigir. Dirijo porque eu sou obrigada. Mas eu estava voltando de Campo Grande, até no meu CFC, e eu estava cansada, porque na época do meu curso eu estava tanto em Campo Grande, né, fazendo o curso, como eu estava em semana de provas da faculdade aqui em Dourados. Então, qualquer liberação que eu tinha lá, qualquer tempo que eu tinha, eu corria aqui para Dourados, fazia prova e voltava. Aí eu informava, né, o comandante do pelotão, mas fazia esse deslocamento. Então, assim, foi um período muito cansativo, muito corrido. Eu tava, assim, chegou o fim de uma semana lá que eu lembro que eu tava extremamente cansada. Falei, não, não vou para casa, não vou ficar aqui não, vou para casa, quero minha casa. E vim, né, para Dourados. Eu vim por Sidrolândia. E nisso, o meu marido estava trabalhando em Maracaju. Aí eu liguei para ele, falei, vou passar por aí e tô indo para casa. Não chegou ali perto de Sidrolândia, já o sono foi batendo, foi batendo, foi batendo. Isso era tipo umas 2 e pouco da tarde. Eu lembro que eu parei o carro assim, no acostamento, eu tinha uma necessaire que tinha um energético. Tomei o energético, só consegui chegar até Maracaju. Falei para ele, não, vou dormir por aqui, amanhã eu vou embora. Porque eu tô sozinha, falta pouco para eu chegar, mas também se eu chegar em casa hoje, chegar amanhã, vai fazer diferença. Você vai estar por aqui mesmo. Parei e dormi, vim embora no outro dia, porque eu sabia que eu não ia conseguir chegar. Eu estava muito cansado, tanto a cabeça quanto o físico. Falei, não adianta querer fazer loucura, porque a gente sabe que o trânsito, muitas vezes, a gente não tem uma segunda chance. Se acontece um acidente, principalmente em rodovia, é muito perigoso, né? Muito complicado. A distração causada por motivos externos ou internos, falar ao celular, dirigir comendo, um dos principais motivos de distração também e que causa muitos acidentes, a gente sabe que é o bendito do WhatsApp, né? A pessoa não consegue dirigir sem estar falando, sem estar manuseando ali o telefone celular, sem estar conversando com alguém no WhatsApp.
E aí é onde acontece muito acidente. Muitos acidentes hoje em dia ocorrem por culpa do bendito do WhatsApp. A pessoa não, parece que é um vício, não consegue largar o telefone. Veículo, ergonomia inadequada do veículo, altura do banco, posição das pernas, assentos mal regulados, também isso aqui pode vir a causar ou a deixar de evitar, né, algum acidente. Às vezes a pessoa está ali, não regulou o banco de maneira correta, não consegue alcançar as pernas ali devidamente nos pedais, não está dirigindo uma posição confortável ali, né, ergonomia adequada, né, para aquele veículo. E é onde, se às vezes, se ela tivesse uma posição mais adequada, conseguiria ter alguma reação um pouco mais rápida. A ação, o intervalo de tempo a partir da tomada de decisão até o início da execução. Essa reação varia de pessoa para pessoa, igual eu disse para os senhores. Algumas pessoas têm em determinado estímulo, reagem a determinado estímulo de uma forma. Outras pessoas reagem de outra forma. Isso é normal, né? Varia de ser humano para ser humano. Mas isso também pode interferir no, na causa ou também pode interferir para evitar um acidente. O veículo também, os tipos de veículo, que são fabricados para diferentes tipos de uso, como características como peso, dimensão, manobrabilidade, são condicionados ao traçado e à resistência das vias. As atividades de engenharia de tráfego que envolvem as características dos veículos são o projeto geométrico das vias rurais e urbanas, estudo das capacidades das vias, estudo da segurança do tráfego, estudo da sinalização. Os veículos, eles são produzidos cada um para determinado tipo de via, né? Alguns veículos são mais adequados para vias não pavimentadas, né? Vias rurais, outros já são mais adequados para as vias urbanas. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração para quando se vai adquirir um veículo. Por exemplo, se eu vou transitar por uma via não pavimentada, uma via rural, por exemplo, que tem muita pedra ou muito buraco, ou constantemente chove, e aí tem muito barro. Se eu pegar um veículo menor, um veículo hatch, baixinho ali, possivelmente eu não vou ter um sucesso no deslocamento assim tão satisfatório como se eu pegar um veículo um pouco mais alto, que tem uma tração, né, para aquele determinado tipo de via. Outro exemplo seria na via urbana, ali o fluxo de veículos muito intenso, um veículo menor, às vezes atenderia bem mais as minhas necessidades, tanto para parada, estacionamento, circulação, do que um veículo maior, ou um exemplo, um veículo 4x4 que me atenderia melhor na via rural. Então, assim, os veículos também são projetados de acordo com a via que eles vão ser empregados. O veículo para carregar peso, que vai fazer o transporte de mercadorias intermunicípios, não, às vezes não é permitida a circulação dele dentro da área urbana ali do perímetro urbano, da área central, por exemplo. Várias características dos veículos são analisadas na realização de projetos que envolvem engenharia de tráfego. Algumas dessas características são as seguintes: os biciclos, que são motocicletas e bicicletas com ou sem motor, não influenciam muito na capacidade das vias, porém muito importantes no que diz respeito aos acidentes. Os ligeiros, que são automóveis e veículos pequenos de turismo, que transportam de 4 a 9 pessoas, incluem caminhões e pequenos furgões com carga útil de até 2 toneladas. São a grande maioria dos veículos, muito importante para o estudo do tráfego, pois são os que mais provocam os congestionamentos. Os pesados, que são os caminhões e ônibus, respectivamente, para o transporte de mercadorias pesadas e transporte coletivo de pessoas, também tem que ser levado em consideração se eu tenho uma circulação muito grande de veículos pesados naquela região ou não. E também temos os especiais, que são tratores agrícolas, máquinas de obras públicas, possuem grandes dimensões e têm lentidão dos movimentos. As vias não são dimensionadas para esse tipo de veículo e pode requerer uma autorização especial para viagem, um planejamento específico para esse veículo estar transitando, seja, né, autorização do responsável pela via, ou muitas vezes a gente vê esses tratores e máquinas agrícolas serem transportados em cima de caminhões, ou às vezes vem outros veículos sinalizando, então depende, porque
Esses veículos não são projetados para circulação nas vias como os ligeiros, os pesados, os biciclos. Nós temos aqui alguns exemplos de biciclos, de ligeiros, pesados e dos especiais. As vias, o que são as vias? As vias é a superfície por onde transitam os veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçado, acostamento, a ilha e o canteiro central. Segundo o artigo 2º do CTB, as ruas, as avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias, as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são considerados vias terrestres e seu uso deve ser regulamentado pelo órgão ou pela entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Aí nós temos as características das vias, as classificações das vias, né, de acordo com as suas características. Segundo o artigo 60 do CTB, são assim classificadas: vias abertas à circulação, de acordo com a utilização, classificam-se em vias urbanas, que são vias de trânsito rápido, via arterial, coletora e local. E temos as vias rurais, que temos as rodovias e as estradas. Rodovias são as pavimentadas, estradas as não pavimentadas. Via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes cilindreiros e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes cilindreiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Rodovia, via rural pavimentada, estrada, via rural não pavimentada. É importante conhecer a classificação da via, haja vista que em vias em que não exista sinalização, a velocidade máxima permitida será de acordo com o artigo 61 do CTB. Então, quando determinado local ali eu não tenho uma sinalização de trânsito que regulamenta a velocidade daquela via, eu vou lá no artigo 61 do CTB, que lá tem especificando, por exemplo, via coletora, quantos quilômetros por hora, via na rodovia, quantos quilômetros por hora cada veículo pode circular, a estrada. Então, por isso que é importante conhecer. Aí eu trouxe aqui um exemplo, uma figura, para os senhores terem uma noção do que seria. Uma via de trânsito rápido, por exemplo, uma via coletora ou marginal, e aqui nós temos as vias locais. Aqui eu tenho uma via arterial, aqui eu tenho uma via local, uma via coletora, uma via expressa. Então, varia muito de acordo com a característica daquela via. É importante observar essas características do local para saber denominar se é uma via de trânsito rápido, arterial, coletora, local, e assim saber a velocidade que pode ser empregada ali, caso não tenha placa sinalizando. Aí eu trouxe aqui para os senhores verem, ó, rodovia de pista simples, nas vias rurais. 100 km por hora automóveis, caminhonetes, motocicletas, 90 demais veículos. Rodovia de pista dupla, 110 km por hora automóveis, caminhonetes e motocicletas, 90 km por hora demais veículos. Alguns locais traz, na sinalização da própria via, traz 80 km por hora, né, demais veículos, então tem que ficar atento. Estradas, normalmente 60 km por hora. Aí nós temos as vias urbanas, as vias de trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60, coletora, 40 e local, 30. Uma curiosidade que eu queria passar para os senhores, eu não lembro se mais para frente eu coloquei aqui no material, mas já vou falar antes que eu esqueça. Por exemplo, eu estou transitando ali na rodovia de pista dupla. Estou no meu veículo, estou no Fiat Palio, por exemplo, um veículo hatch.
Estou com uma carretinha engatada no meu veículo, um reboque. Quando eu tiver com um reboque, algum veículo, carretinha, reboque acoplado ali no meu automóvel, mesmo que a velocidade dele, ele seja um ligeiro, uma caminhonete, um automóvel, e a velocidade dele ali seja 110 km por hora naquela via, a partir do momento que eu estou com um veículo acoplado nele, uma carretinha ou reboque, eu automaticamente, a velocidade máxima permitida dele passa para essa de demais veículos. Então, por exemplo, se eu estou numa via que lá tem a placa escrito 100 km por hora veículos leves e 80 km por hora caminhões. Se eu estou com uma carretinha, automaticamente eu tenho que transitar no máximo 80 km por hora, senão é passível de notificação. Por quê? Você alterou a característica daquele veículo. A partir do momento que você engatou ali uma carretinha, um barco, o que seja, acoplou naquele veículo, no rabicho, já automaticamente você passa para a velocidade de um veículo pesado. Muitas vezes as pessoas não sabem disso e durante o deslocamento nas rodovias, elas desempenham uma velocidade maior e acabam sendo notificadas. E aí é importante saber dessa particularidade. Acoplou a carretinha, muda a velocidade permitida daquele veículo. Para fins de projeto de vias, outras classificações são úteis, quanto ao gênero aerovias, dutovias, ferrovias, hidrovias e rodovias, quanto à espécie urbana dentro da área urbanizada, interurbana, ligando duas áreas urbanizadas, metropolitanas, contidos na região metropolitana, rurais, com os dois extremos localizados fora das áreas urbanizadas. Quanto à posição, elas podem ser radiais, vias que convergem nos bairros, dos bairros para o centro, perimetrais, que são vias de contorno, longitudinais, vias de direção norte e sul, transversais, vias de direção leste e oeste, anulares, vias que circundam o núcleo urbanizado, tangenciais, vias que tangenciam o núcleo urbanizado, diametrais, vias que cruzam o núcleo urbanizado ou polo de interesse, tendo suas extremidades fora dele. Aí aqui eu trouxe um exemplo também para os senhores, só para terem uma noção. Uma via radial, perimetral, que nós temos a área central, a anular, que circula aqui toda a área central, transversal, diametral, tangencial e longitudinal. Quanto à altura, em relação ao terreno, nós temos as vias em nível, rebaixadas, elevadas, em túnel. Quanto ao número de pistas, nós temos as vias simples, múltiplas. Quanto à superfície de rolamento, nós temos as pavimentadas e em terreno natural. Quanto às condições operacionais, nós temos elas em sentido único, duplo, reversível, interditada a alguns ou a todos os veículos, com ou sem estacionamento. Quanto à jurisdição, se ela é federal, estadual, municipal ou é particular. A faixa reversível é uma faixa de rodagem na qual pode-se alterar o sentido de circulação do tráfego de veículos em determinadas condições. As faixas reversíveis permitem aumentar a eficiência de uma rua ou avenida ou estrada, alterando o sentido de tráfego em cada direção, de acordo com a demanda. A maioria das faixas reversíveis estão localizadas em ruas e avenidas de grande movimento, porém, são também encontradas em pontes e túneis. Geralmente são utilizadas a fim de melhorar o fluxo de tráfego durante o horário de pico, mas podem ser utilizadas em caso de obras na via ou acidentes de trânsito que fechem uma ou mais faixas. A presença de cones de tráfego ou de outras barreiras físicas, além de semáforos e outros sinais de trânsito, orienta os motoristas e pedestres em caso de reversão de uma determinada faixa. São geralmente utilizados na Avenida Radial Leste, em São Paulo, e em outras ruas e avenidas durante o horário de pico, com o objetivo de diminuir os congestionamentos. Isso aqui é aquela sinalização quando a gente vê. Aqui no estado, acho que a gente não tem nenhum exemplo desse de faixa reversível, mas a gente consegue ver um exemplo dessa sinalização, só para vocês terem uma noção, por exemplo, nos
fugiu o nome agora que a gente paga ali na rodovia, pedágio, você vê lá que tem o xizinho e a setinha quando está liberado, seria mais ou menos essa mesma sinalização que vai ter nessas vias de faixa reversível. Só que aqui a diferença tem quando está permitido passar ou não. E lá é quando está o bloqueio da via ou que está liberado o trânsito da via. Sistema viário. Sistema viário é o conjunto de vias de uma região ou estado e compreende as vias e os elementos de sinalização viária que utilizam tais como placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminoso e eletrônicos em geral, dispositivos auxiliares destinados a ordenar ou dirigir o trânsito de pedestres e veículos. É também um espaço onde são instaladas as redes de distribuição e coleta de energia, telefonia, água e esgoto. O gerenciamento do tráfego. O processo adequado do uso de um sistema viário existente para atingir determinados objetivos, sem a necessidade de construção viária. Para o gerenciamento de tráfego, algumas técnicas são utilizadas. Alterações físicas no sistema, mão única, limite de velocidade, proibição de movimentos, informações aos usuários, cobrança pelo uso da estrutura urbana, como estacionamentos rotativos e pedágios, realocação do espaço, mudanças de interseções, alteração na superfície para controle de velocidade, previsão de travessia e mobiliário urbano. Entende-se por mobiliário urbano todo sistema de sinalização, informação, iluminação pública, energia, telefonia, segurança e transporte, ornamentação e acessórios implementados no espaço público. Então, quando você está fazendo esse gerenciamento de tráfego, muitas vezes acontece que, com o passar dos anos, o órgão responsável por aquela via, por exemplo, nos perímetros urbanos, as prefeituras, eles tenham que fazer algumas modificações físicas nas vias, né, naquele sistema, para se adequar ao fluxo de veículos que utilizam aquela faixa. Por exemplo, aqui em Dourados, nós tivemos recentemente uma alteração significativa, vamos dizer assim, na Rael Bonfácer, na rua Rael Bonfácer. Ali, antigamente, você conseguiria fazer a conversão ali em praticamente todas as esquinas. Você poderia, né, fazer a manobra de conversão. Agora, por conta do fluxo de veículos, né, a cidade recebe principalmente muitos veículos de outros municípios aqui da região da Grande Dourados. Então, nós podemos observar que houve a necessidade de mudanças no trânsito ali da região. E o que acontece? Agora não são todos os locais que a pessoa pode fazer conversão. Foi instalado mais semáforos, né, que antigamente não tinha tantos. Então, assim, para os usuários da via, igual eu particularmente gostava bastante de transitar por aquela via. Hoje em dia não mais, porque às vezes você quer fazer um contorno ali, retornar, e você tem que andar mais ruas para poder conseguir fazer essa manobra de retorno. Então complicou um pouco mais. Porém, para a segurança dos usuários da via, ficou melhor. Tem mais sinalização, né? A via ficou um pouco melhor para você transitar. Então, de acordo com as necessidades do local, é que o engenheiro de tráfego ali, o município, toma as atitudes necessárias para que esse trânsito flua de modo mais satisfatório, que esse tráfego, né, do perímetro urbano ali aconteça com a menor chance de acidentes. Então, é visando sempre a segurança dos condutores e dos usuários da via daquele local. Os principais problemas da engenharia de tráfego, por exemplo, fluidez, que é a facilidade de circulação de veículos, está ligada à diminuição no tempo gasto no deslocamento dos veículos. A mobilidade, facilidade de deslocamento de pessoas, veículos e animais, por meios motorizados ou não. Segurança, estende-se a todos os que circulam nas vias pedestres, nas vias públicas, pedestres, condutores, passageiros, redução de velocidade, implantação de lombadas, adequação geométrica, melhoria da sinalização, acessibilidade, que é a facilidade com que os locais da cidade são acessados pelas pessoas, medida pelo tempo, custo e esforços envolvidos, criação de vagas para deficientes e idosos, paradas de ônibus adequadas, rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, regulamentação de estacionamentos de carga e descarga,
Considerando as ações relacionadas à engenharia de tráfego, vale destacar algumas regulamentações especificadas pelo CTB e pelo CONTRAN. Aí, o artigo 24 do CTB, nos incisos 2 e 3, define a competência do município para planejar, regulamentar e operar o trânsito dos veículos, de pedestres e de animais, e promover a segurança do ciclista, bem como implantar, manter e operar o sistema de sinalização e os dispositivos e equipamentos de controle viário. É o que eu falei para os senhores, normalmente é o município que é o responsável por planejar como vai se dar os deslocamentos dentro da sua urbe ali. Aí cada município às vezes tem algum órgão responsável, né? Quem tem a AGETRAN, que é a Agência de Fiscalização de Trânsito ali dos municípios, normalmente é ela que define, que fiscaliza principalmente, né? Que define essas algumas características, que trabalha com a implantação de alguns tipos de sinalização, semafórica, sinalização horizontal, vertical. Aí nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, acessibilidade, por que é importante? Olha como essas pessoas que necessitam, né, de um acesso mais facilitado, elas encontram dificuldades para se locomover no espaço urbano, quando o município não tem essa preocupação de olhar para essas pessoas também, né? Ó, quando você tem uma rampa de acesso ali, fica tudo mais fácil. Temos as pessoas idosas também, que também possuem uma dificuldade maior de locomoção, né, em sua grande maioria. Então, se a acessibilidade ali daquele município tiver tudo ok, contribui, né, e facilita muito o deslocamento dessas pessoas. O capítulo 8, artigo de 91 a 95 do CTB, da Engenharia de Tráfego, estabelece que o CONTRAN regulamentará as normas para engenharia de tráfego em todo o território nacional. Define ainda que nenhum projeto de edificação que possa transformar em polo gerador de tráfego poderá ser aprovado sem anuência do órgão com circunscrição sobre a via e sem que conste área para estacionamento e indicação de vias de acesso adequadas. Define também quanto à autorização para obras e eventos na via pública. Isso aqui era sobre a parte de trânsito, de tráfego, que eu tinha para passar para os senhores. Já vamos avançando aqui, porque daí na próxima aula fica menos coisas para eu passar para os senhores a respeito da matéria, para eu conseguir dar uma revisão legal para os senhores. Vou abrir aqui. Esse material aqui eu não vou conseguir terminar tudo hoje, mas pelo menos a gente já adianta e na sexta-feira fica menos coisas, que aqui a gente vai entrar na parte de sinalização de trânsito. Então, sinalização de trânsito é bastante longo, porque nós temos a sinalização horizontal, vertical, semafórica, os dispositivos auxiliares. Então, são mais detalhes. Os princípios da sinalização de trânsito. Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. Para isso, é preciso assegurar os princípios a seguir descritos. Esses princípios que eu vou apresentar agora para os senhores, tanto no Manual Brasileiro de Fiscalização Horizontal, Vertical, Semafórica, os princípios são sempre os mesmos. Então, os senhores vão observar que eles vão estar presentes em todos os manuais, caso tenham interesse em dar uma olhada nesses manuais. A legalidade, obedecer o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, né? E legislação complementar. A padronização, seguir um padrão legalmente estabelecido. Situações iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério. Suficiência, permitir fácil percepção do que realmente é importante, com a quantidade de sinalização compatível com a necessidade. Clareza, transmitir mensagens de fácil compreensão. Precisão e confiabilidade, ser preciso e confiável, correspondendo à situação existente. Visibilidade e legibilidade, ser vista à distância necessária e ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão. Manutenção e conservação, estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível.
O capítulo 7 do CTB trata da sinalização necessária para orientar os condutores e os pedestres quanto à forma correta de circulação, garantindo melhor fluidez no trânsito e maior segurança para os veículos e pedestres. Esse capítulo é complementado pela resolução número 160 do CONTRAN, que aprova o anexo 2 do CTB. Aí aqui o que nós temos? Por exemplo, a legalidade. Tudo que for de sinalização de trânsito, ela tem que estar previsto no CTB ou na legislação complementar. Elas também seguem um padrão, porque imagina se aqui no Mato Grosso do Sul nós tivéssemos um padrão para sinalização horizontal, lá em São Paulo a gente tivesse outro padrão, se a faixa de pedestre aqui fosse de uma forma, lá fosse de outra, em outro estado fosse de outra. Então, imagina a dificuldade que os condutores teriam, né, para reconhecer esses sinais, para estar transitando nas vias. Então, é necessário que tenha essa padronização. A suficiência que ali, por exemplo, no cruzamento, tem a quantidade de sinalização necessária e suficiente para que eu saiba que naquele determinado local eu posso seguir, né, naquele cruzamento, ou que não, que eu devo parar naquele local, que a preferência não é minha. Clareza, transmitir a mensagem de fácil compreensão, o condutor tem que entender o que está ali descrito. Tem que ser preciso, confiável. A visibilidade e a legibilidade, os senhores vão ver mais para frente, que eu vou mostrar para os senhores, que existem os tamanhos, padrões. Por exemplo, o tamanho, às vezes, da sinalização que eu utilizo no perímetro urbano não é o mesmo da sinalização que eu vou utilizar na rodovia. Por quê? O condutor da rodovia, eu preciso que ele veja aquela sinalização, que ele veja que eu estou alertando ele para determinada situação a uma determinada distância, né, para que ele tenha o tempo necessário para ver, entender e tomar a decisão. Então, existe também essas regras, de acordo com a velocidade que os veículos podem empregar na via, o tamanho da sinalização que vai estar presente ali, ou o local que eu posso colocar essa sinalização. Manutenção e conservação. Também é muito importante que estejam, né, em dia a manutenção e a conservação da sinalização de trânsito, porque às vezes a ausência de uma sinalização, por exemplo, de uma placa pare num cruzamento, pode vir ali a causar um acidente. Tudo bem que muitas vezes no cruzamento, por mais que você não esteja com a sinalização ali na faixa que você está transitando, mas se você vê do outro lado ali do cruzamento a placa pare, mesmo ela estando de costas ali por conta do formato diferenciado, que depois eu vou explicar para os senhores por que disso, você consegue identificar que ali é uma placa pare que você tem que parar naquele cruzamento. Mas, independente da gente conhecer ou não, algumas pessoas às vezes não têm essa percepção. E a falta de manutenção ou de conservação da sinalização nas vias pode ser um dos fatores assim primordiais e pode dar causa, né, a muitos acidentes de trânsito. A pessoa vem ali distraída, não viu a placa, vai atravessar a via, não era preferencial dela, às vezes causa um acidente. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Esses aqui eu vou explanar brevemente para os senhores, né, durante as nossas aulas. E posteriormente eu trago para os senhores também sinalização semafórica. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, isso aqui é importante os senhores saberem. As ordens do agente de trânsito sobre as demais normas de circulação e outros sinais. Depois da ordem do agente de trânsito, o que vem? A indicação do semáforo sobre os demais sinais. Por último, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Por exemplo, estou num cruzamento, mesmo que o semáforo ali esteja operante, mas por um motivo ou outro, seja por um evento, qualquer que seja o motivo, eu preciso empregar ali um agente de fiscalização de trânsito que ele vai orientar que os veículos daquela via, por exemplo, virem à direita, né? Que não pode seguir mais. O trânsito está impedido ali por algum motivo, todo mundo que está vindo vai ter que virar à direita. Quando eu coloco ali o agente de trânsito, mesmo que o semáforo ali esteja funcionando, e ele está indicando que pode seguir ou não, se o agente manda parar, o agente tem prevalência sobre as demais normas de circulação da via.
Da mesma forma, se eu tenho um semáforo, o semáforo ele tem prevalência sobre as demais normas os demais sinais, sobre a sinalização horizontal, vertical. Então, o semáforo ele tem uma prevalência, ele tem uma prevalência sobre esses sinais. Por último, eu tenho as demais normas de trânsito, sinalização horizontal, vertical. Então, assim, primeiro de tudo, quem rege ali as regras, se estiver presente, vai ser o agente de trânsito, até porque ele pode ser empregado em situações excepcionais, né? Então é necessário que ele tenha essa prevalência, porque, por exemplo, se a gente necessite orientar o trânsito para determinado sentido no local, imagina se o agente não tivesse prevalência sobre as demais sinalizações, como seria o caos, né? Não serão aplicadas as sanções previstas nesse Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, eu não posso notificar um condutor, por exemplo, que ele não parou ali naquele cruzamento. Avançou a placa pare. Mas que placa pare se ali não tem? Se ali está ineficiente? Ou se ali eu não consigo reconhecer que era uma placa pare? Foi arrancado um pedaço da sinalização? Não sei. Então, assim, se não for possível que aquele condutor identifique que aquela sinalização era aquilo naquele cruzamento, naquela via, então eu não posso notificar. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é o responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Então, cada órgão tem ali a sua competência. Dentro de cada município, quem é o órgão, a entidade de trânsito que tem a circunscrição sobre aquela via, que é o responsável por manter aquela sinalização. Quando não tem, né, quando a sinalização está ausente em determinado local, eles que vão responder pela sua falta, pela insuficiência, ou se foi colocado de maneira incorreta. Eu me lembro que quando eu fiz meu curso de formação de agente de trânsito aqui em Dourados, em 2015, aqui a gente tinha uma sinalização que não tinha em nenhum outro local. Até os instrutores que vieram ministrar as aulas aqui para nós falaram assim: nossa, em Dourados é o único lugar que eu vi essa placa. Era a sinalização, e aí você podia seguir, você podia virar à esquerda e você podia virar à direita. Era como se fosse um tridente assim. E não tinha nenhum outro lugar. Aí eles falaram, nesses casos, eu não sei quem inventou essa placa. Até agora eu não vi mais desse tipo de sinalização aqui. Mas era uma única placa com as 3 setinhas assim. E aí eu não sei quem que inventou aquilo. Depois não vi mais também. Ficou um tempo só, depois tiraram. E eu lembro bem que no meu curso de trânsito era até motivo de piada. Assim, o pessoal falava só aqui em Dourados mesmo para ver esse tipo de sinalização, porque nenhum outro local tem. E o órgão, entidade do trânsito aqui com circunscrição sobre a via que colocou, né? Aí depois de um tempo, acho que viram que aquilo lá não existia, aí tiraram dos cruzamentos. Era de alguns semáforos que tinham, bem no semáforo tinha essa sinalização. A sinalização vertical é classificada segundo a sua função, e ela pode ser de regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via. Sinalização de regulamentação, normalmente aquelas que têm a bordinha vermelha, sabe? Regulamento, por exemplo, limite da velocidade, regulamento que não pode virar à esquerda ou não pode virar à direita, são chamadas de sinalização de regulamentação. Aí tem as advertências também, que tem a função de advertir os condutores sobre as condições com potencial risco existente na via ou nas suas proximidades, tais como escolas, passagem de pedestre. Normalmente essas de advertência são aquelas amarelas, por exemplo, que indicam que tem animais silvestres, né, naquele trecho, ou que tem crianças nas proximidades ali da via, que tem uma escola, ou que tem uma curva. Então, são as sinalizações de advertência. Elas não impõem nenhuma conduta assim especificamente, elas não são impositivas como as de regulamentação, porém elas advertem os condutores e determinadas atitudes que o condutor tome naquele local pode sim ser passível de punição. Por exemplo, um local que tem escola, o condutor viu ali a plaquinha que está indicando que tem uma escola ali próximo, que ele desenvolve uma velocidade superior à máxima permitida ali na via,
próximo a uma escola, então seria um agravante, né, para aquela atitude dele, caso venha causar um acidente de trânsito. Então, basicamente, é isso. As sinalizações de advertência, elas não são impositivas, elas orientam, mas também pode dar ali causa para algum agravante no caso de, por exemplo, se chegar a acontecer algum acidente. Temos também as de indicação, sinalização vertical de indicação, que indicam direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmite mensagem educativa, dentre outros, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. Por exemplo, aquela sinalização, Campo Grande, tantos quilômetros, Dourados, tantos quilômetros, Ponta Porã, tantos quilômetros, um ponto turístico, a tal lugar, tem um restaurante, tem, enfim, são apenas indicativas, o que vai ter mais para frente, centro para tal local, que as setas lá indicam direções, mas nada impositivo, nada de advertir o condutor, é mais para orientar mesmo. Sinalização vertical. O que é sinalização vertical? É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou eventualmente variável, mediante símbolos e ou legendas pré-estabelecidas e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. Essa descrição, essa denominação do que é sinalização vertical foi retirada do Manual Brasileiro de Sinalização Vertical. Então, se os senhores quiserem consultar, vai estar exatamente essa denominação, esse conceito de sinalização vertical. É fácil de saber, se você vê lá em alguma questão lá, sinalização vertical, vai estar sempre escrito aqui, ó, sobre placas fixadas na posição vertical, então não há dúvidas, certo? Definição e função. Sinalização vertical de regulamentação. A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, os desrespeitos, o desrespeito aos sinais de regulamentação constituem infrações previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, pelos riscos da segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são associadas às infrações relativas a essa sinalização. Os princípios da sinalização de trânsito devem ser sempre observados e atendidos com rigor. As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais e tipos de veículos, ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários. É importante também que haja especial cuidado com a coerência entre diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito à outra. Então, isso aí quem tem que observar é o órgão com circunscrição sobre a via. Se ele não vai estar regulamentando uma coisa aqui, que vai estar desobedecendo uma regulamentação que foi prevista, né, em outro local. Como eu disse anteriormente, a sinalização de regulamentação, ela regula a conduta daquele condutor naquele local. Então, ela impõe, ela é impositiva. E o desrespeito a essas imposições feitas pela sinalização de regulamentação é passível de punição. Como eu disse para os senhores, o proibido estacionar, por exemplo, se você estaciona ali, se você não obedece àquela sinalização de regulamentação, está passível de uma punição. Ah, proibido virar à esquerda. Ah, vou virar à esquerda aqui, está proibido, mas passível de notificação. Então, elas são sempre impositivas. Lembre-se que aquela que tem a bordinha vermelha, ela sempre está impondo alguma coisa ao condutor. A sinalização vertical é classificada segundo a sua função. Aí pode ser de regulamentação, como eu estava dizendo para os senhores, a placa de pare, a placa de dê preferência. Aqui alguns exemplos: sentido proibido, proibido retornar à esquerda, virar à direita, virar à esquerda.
Aí tem uma curiosidade: a placa de pare e a placa de dê a preferência, essas duas sinalizações, elas possuem esse formato diferente, por quê? Para que elas possam ser reconhecidas pelos condutores, mesmo quando elas estiverem de costas, o condutor tiver, né, no contrário da sua face ali. Eu consigo identificar, como foi o exemplo que eu citei para os senhores, por exemplo, no cruzamento. O sentido que eu estou transitando aqui, está ausente a minha placa de pare, mas eu vejo que tem uma outra sinalização ali no sentido contrário. Como o formato dela é diferente das demais placas de regulamentação, sinalização de regulamentação, eu consigo saber, falar, aqui eu tenho que parar, porque ali eu tenho que parar também, né? O condutor daquele outro lado tem que parar, então essa via aqui não é a preferencial, vou parar. Mesma coisa de dê preferência. Às vezes eu estou vendo ali que no meu sentido contrário, tem uma placa de dê preferência, e aí eu sei que naquele local ali eu vou ter que parar também. Tem uma rotatória, tem alguma outra situação ali, que mesmo que a minha sinalização ali esteja ausente, mas eu consiga visualizar a outra que está do lado oposto de costas, eu sei o que ela significa e o que ela me impõe. Então, assim, é, se a sinalização estiver deficiente, como eu já disse para os senhores, a gente não pode notificar o condutor porque a sinalização está ineficiente, está inoperante, mas para a própria segurança dos condutores na via mesmo, essas placas elas têm um formato diferente, que aí já é para o condutor saber qual atitude ele deve tomar, mesmo que elas estejam postas no lado contrário. As mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas, como eu já havia dito, e seu desrespeito constitui infração, conforme o capítulo 15 do CTB, sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, característica e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outros. Deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores e sinal de regulamentação. É aqueles exemplos, por exemplo, proibido estacionar das 10 horas da noite, né, das 22 às 6 da manhã. Aqui, eu tenho um exemplo. Estou regulamentando aqui. Não, é proibido estacionar? É proibido estacionar, mas quando? De segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Sábado, de tal horário. É permitido estacionamento, mas somente de táxi. Terminou, proibido estacionar. Aqui é o término, aqui é o início. Então, assim, quando necessário, elas podem vir com essa complementação, desde que elas sejam fixadas ali ou embaixo, né, formando o mesmo conjunto ou próximas, mas elas podem sim trazer essa mensagem a mais para o condutor. Essas mensagens, principalmente dos horários regulamentando o estacionamento, é bastante comum a gente encontrar, por exemplo, em locais que tem conveniências, um exemplo. Aí tem lá a sinalização vertical, regulamentando o horário e os dias da semana que você pode estacionar ali ou não, e a sinalização horizontal, normalmente a faixa amarela, já para o condutor se atentar. Não se admite acrescentar informação complementar aos sinais R1, parada obrigatória, e ao R2, de dê a preferência. Aquelas duas que têm um formato diferente, não pode colocar informação complementar nelas, somente nas demais. A maioria dos sinais de regulamentação tem validade no ponto em que está implantado, ou a partir desse ponto. Outros têm a sua validade na face de quadras onde estão implantados, vinculados à sinalização horizontal ou as informações complementares. Então, vai variar de acordo com o que está trazendo ali aquela sinalização. Às vezes, a gente vai ter uma sinalização que ela vale só por essa quadra, mas aí vai estar especificando ali onde é o início, onde é o término dela. Ou, às vezes, na outra quadra ali você já tem uma outra sinalização que regulamenta algo diferente. Então, tem que estar sempre observando isso. Aí eu trouxe algumas sinalizações aqui para os senhores darem uma olhada, nós já estamos quase terminando. E se não der tempo de eu terminar isso aqui, não tem problema, a gente continua na sexta-feira. Eu consegui adiantar bem o conteúdo hoje. Algumas informações. R1, que é a parada obrigatória, assinala que o condutor deve parar o veículo antes de entrar ou cruzar a via. Poderá vir acompanhado por linha de retenção ou pela legenda pare. O desrespeito ao sinal R1 caracteriza a infração prevista no artigo 208 do CTB, avançar sinal vermelho do semáforo
ou parada obrigatória, infração gravíssima, penalidade de multa. Aí tem aqui a de dê a preferência, com a infração grave, penalidade de multa. Depois eu já vou entrar nas sinalizações de advertência. Eu vou deixar para entrar nessa sinalização de advertência já na sexta-feira, porque aí a gente já continua ela, né? Termina, entra em sinalização semafórica que termina todo o conteúdo. Aí eu dou a revisão para os senhores e a gente termina a nossa matéria. Novamente, eu peço desculpa para os senhores, porque eu sei que eu corri muito com o conteúdo, mas me coloco à disposição caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. É que eu preciso passar essa matéria para os senhores terem pelo menos uma noção do que é e onde procurar. Aí, caso tenha necessidade, aí pode me procurar, pode mandar um e-mail, que eu estou à disposição para ajudar os senhores, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu desejo uma boa noite a todos e até sexta-feira. Sexta-feira nós temos outra aula, tá ok? Muito obrigada.